rua pra rua. Salve, aqui Caneda Asfixia, Hux THB, apresentando o programa Da Rua pra Rua. Salve, salve, manas e manos, sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta edição do programa Da Rua pra Rua. E hoje estamos aqui no Jaraguá, zona noroeste de São Paulo, a aproximadamente 20 quilômetros do centro da cidade, onde 6 aldeias indígenas Guarani lutam pela demarcação desse território. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as... Moradia, direito à terra e direito à vida. São questões que precisamos trocar ideia em nossas periferias e cidades. E é por isso que nós vamos falar com as lideranças guaranis aqui do Jaraguá. Se liga aí. Sou moradora e liderança do território aqui do Jaraguá. Eu moro na Tecoaltu, a primeira aldeia que foi fundada aqui no Jaraguá, né? E hoje a gente está aqui lutando por uma demarcação de terra, né? Porque isso que é a nossa luta hoje, por demarcações de terra. Estamos no espaço de 1,7 hectare, a menor terra indígena do Brasil. Aí hoje nós somos em 6 aldeias dentro do território aqui do Jaraguá, mas ainda estamos lutando pelo processo de demarcação. A terra demarcada mesmo, oficialmente pela FUNAI, é a Tecoaltu, essa de 1,7 hectares. Não tem mais como ampliar esse espaço, porque é um espaço muito pequeno. Por isso a existência das outras 5 comunidades. Mas é um território onde nós desenvolvemos trabalhos com plantio. Aqui é uma das áreas que a gente desenvolveu trabalhos da cultura, do fortalecimento espiritual. Então, a importância que nós damos ao nosso território é isso, sabe? De poder estar vivendo realmente como, não como há 520 anos atrás, isso é impossível, mas a gente tentar chegar o mais próximo disso, sabe? Tentar ficar mais dentro da comunidade, trabalhando com a terra, que esse é o nosso objetivo, cuidando dos animais, protegendo a floresta, porque aqui ainda tem a Mata Atlântica em pé por causa de nós estarmos dentro desse território e nós protegemos esse território com toda a nossa força e respeito à floresta e à vida. Nós, povos indígenas, não ficamos só lá em 1500, nós resistimos e existimos. Então, quando se fala, né, em ampliação do território, e nós não estamos aqui reivindicando um território por propriedade privada, né? O nosso território não é propriedade privada, é uma propriedade a qual nós luta para que as crianças aqui ela tenha direito, né, a um lar, ele tem direito a manter o seu modo de vida, que é o modo de vida guarani, né? Quando falamos em aldeia, essa palavra não é nossa. Usamos tecoá, lugar que se vive o povo guarani, né? Lugar, né, de manter viva a nossa cultura. A aldeia vem aí com o nome aí do próprio invasor, da própria colonização, que é confinamento, né? O território guarani era um território amplo, né, a qual a gente caminhava aqui sem ter fronteira, né? Antes do Jaraguá receber o bairro, ter o bairro de Jaraguá, e antes de São Paulo ser São Paulo, é território indígena, é território ancestral, né? E que hoje a gente estamos aqui lutando, né, para mostrar, né, a nossa existência. Mirindiu, os Guarani na área. O ponto de vista depende da lente. Fala pra gente, o que teus olhos veem que a periferia mais sente? Nosso poder vem de um lugar sagrado, a uma fonte é tão forte, a ancestralidade quando corre pelas veias, salve, salve, blá, emicisma na função, se liga que a família vem com tudo pra somar. Somos a raiz, povo negro e indígena, gosta de ouvir, somos todos da mesma nação. Tanto na reza, no canto pra andar, com orgulho do seu modo de ser e de viver no dia a dia na aldeia, mesmo cotidiano com as firmas da favela. Esse som, o som da resistência, pode crer, está em nós, som de drampo, pega a visão, Tchondaru Tecoá Puguambá. E aqui é uma tecoá. Tecoá, em português as pessoas chamam de aldeia, né, ou de tribo, comunidade. A gente fala tecoá. Tecoá, quando a gente fala tecoá, tecó é a vida, nossa vida. Esse A é de lugar, lugar de viver, a nossa vida, nosso modo de viver.
que nós chamamos de Nhanderecó. Nhanderecó é a mesma sentido da palavra cultura, quando fala assim, você tem uma cultura diferente, é o meu Nhanderecó, nossa vida, nosso modo de viver, nosso conhecimento. Então o Nhanderecó é alimentação tradicional, a construção da casa, nossa espiritualidade, porque nós indígenas Guarani, a gente não tem uma religião, a gente tem uma espiritualidade que faz parte do nosso modo de vida. Então tudo está interligado, a alimentação, as estações do ano, a forma de criar as crianças, a forma de respeitar os mais velhos, a forma de entender e aprender com a natureza. Então isso é o Nhanderecó, isso é a cultura Guarani. O trabalho que a gente tem aqui é de aí estar restaurando, né, os territórios que estão sendo degradados, né, porque quando a gente chegou aqui, a plantação de eucalipto que tinha aqui era devassa, pessoas aqui devastando, queimando, e hoje esse pequena, né, ainda remanescente floresta, a gente está recuperando ela junto com a nossa mãe, porque nós como povos indígenas, nós cuidamos da nossa mãe, cuidamos com carinho, assim como cuidamos de cada ave, de cada animal, né? Então esse é o trabalho que a gente tem aqui no Jaraguá, mas também recebemos aí muito preconceito, muita violência pelos governantes, que a gente chama de alguns vírus, que querem aí, né, de alguma forma cometer o etnocídio, que é apagamento da cultura, apagamento da história, né, desde mexendo aí na educação, na saúde, porque um país que não respeita a educação, não respeita a história originária do seu país, é um país pobre. Porque a gente é criado numa estrutura para ter ódio do indígena. Eu fui criado para ter índio como folclore, tá ligado? Uma coisa que não existe. E quando eu comecei a colar aqui na aldeia, nas aldeias do Jaraguá, isso tudo caiu por terra, né? Porque eu senti na pele o que é ser um povo nativo, o quanto que ele sofre, o quanto que ele luta para sobreviver, manter sua língua, manter toda a sua cultura. Isso me despertou para um lado de querer correr também com os nativos, correr do lado certo da história. Todo aquele ensinamento de escola, tipo, sair de mim e eu desconstruir, construir outro pensamento. Eu tenho essa relação, eu me baseio na união dos povos das florestas, com os seringueiros e com os nativos, os indígenas, né? Com toda aquela luta do Chico Mendes, Hamilton Krenak. Então, estudando essa história, eu vejo a relação dos povos da favela e os povos da floresta também se unirem para conseguir direitos, tá ligado? Também se unirem para se defender de toda a violência do Estado. Sandro, se tua voz fosse o spray da periferia, qual poesia você grafitaria? Nossa terra não tem dono, nosso sonho não tem preço. Sou favela, sou aldeia, a mistura perfeita, combatendo as mentiras que destrói nossa ciência. O único problema que nós temos hoje em relação à não demarcação dessas terras é a questão da especulação imobiliária, né? Porque a gente está num espaço onde as empresas, o próprio governo, ele vê aquela área como área de lucro. Porque passa a rodovia, tem a rodovia dos Bandeirantes, tem a rodovia Anhanguera, tem o Rodoanel. Alguns anos atrás eles queriam passar o Rodoanel por cima da comunidade da Tecoatu, e ali a gente não permitiu, foi uma luta muito grande. Como é que se passa uma ponte tendo uma comunidade indígena embaixo? Então, não foi permitido, a gente conseguiu reverter a situação. Então, são essas lutas, são essas batalhas que a gente praticamente enfrenta todos os dias hoje dentro do território. Por não nos reconhecer como moradores desse espaço, não reconhecer o povo originário que já vem há muitos anos dentro desse território, né, como também falou, né, não é de hoje que existe a terra de Jaraguá. Era para vir e demarcar fisicamente e depois ser homologada, que é com a assinatura do presidente e registrada no cartório da União, e que passa a ser de usufruto daquele povo indígena, né?
e que eles possam estar dentro fazendo a sua cultura, o seu modo de vida, né? E que a gente hoje tem a portaria declaratória desses 532 hectares, mas que está correndo sério risco nesse momento, né? Pelo um tal de marco temporal que foi feito aí pelos não indígenas, que fez a mesma lei da Constituição. Eles estão falando que o indígena que não tivesse nos seus territórios nos anos 80 não tem direito, sendo que nós fomos expulsos através de bala, né? Com muitos grileiros, né? Garimpeiros ilegais que nos colocava aí com arma de fogo, porque nós não temos arma, nós não queremos briga. Então foi expulso, e eles estão falando que se esses indígenas não tivessem ali no ano de 80, né, em 88, não ia ter o direito da terra, e que a gente, para ter isso, a gente tinha que denunciar a polícia, sendo que a gente estava saindo da ditadura, a qual teve o massacre dos povos indígenas, que está aí no documento Figueiredo, né, que foi o maior massacre dos povos indígenas na ditadura, e que isso não é mostrado, né, para o mundo, mas com muita luta também hoje a gente tem esse documento para mostrar que nós sofremos um grande etnocídio, né, e genocídio dentro desse território chamado Brasil. E que nosso povo é muito antes de 88, antes de haver marco temporal, nosso povo existia, e vamos continuar resistindo como um povo de luta, como povo originário desse território. Então, marco temporal não é para nós é muito antes da Constituição, de qualquer lei. Os povos indígenas têm que ser respeitados ao seu modo de vida e ao seu território. Como eu falei, não é propriedade privada, é um território ao qual a gente mantém o nosso modo de vida e protege a nossa mãe desde do plantio, desde um cuidado com a mão, de não devastar o que já está devastado, porque a humanidade precisa de água, a humanidade precisa de ar. E aí, família, tá curtindo a ideia? Então não sai daí que a gente já volta. Rua pra rua, rua pra rua. Salve, estamos de volta com o programa da Rua pra Rua. E é o seguinte, tá curtindo a ideia, família? Cola no nosso canal. Mas por enquanto temos muita ideia para trocar. Meu nome é Caraí-Popiguá, meu nome em Guarani é Caraí-Popiguá. Meu nome em português é Davi, eu tenho 32 anos, nasci e cresci aqui na terra indígena Guarani do Jaraguá. O Jaraguá é uma terra Guarani, né? Em São Paulo são mais de 40 tecoá, né? Então tem Guarani, Buá Guarani, Espírito Santo, no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então a presença Buá Guarani, ela é muito extensa na América do Sul. Mas aí quando a gente vai falar de povos indígenas, a primeira coisa que a pessoa que quer compreender um povo indígena tem que fazer é descolonizar algumas palavras para ela conseguir perceber, ter a percepção do espaço e a noção do tempo, que é importante, né? Quando a gente fala Brasil, a gente está falando de 520 anos. Quando a gente fala povos indígenas, a gente está falando aí de mais de 20 mil, 30 mil anos. O que eu penso nós estamos vivos com a nossa cultura, com a nossa língua, com a nossa ancestralidade. Nós podemos estar aqui tão próximo dessa metrópole como São Paulo, mas nós não nos sentimos paulista. Paulista é o Raposo Tavares, o Fernão Dias, o Borba Gato, que são os assassinos do nosso povo. Eles são paulistas. Eu sou Guarani. Eu não vejo essa terra como São Paulo, eu vejo essa terra como Uruporã. Em 1987 foi reconhecido 1,7 hectare. Para se ter noção da dimensão desse território, seria o equivalente a quase 2 campos de futebol. Essa foi a demarcação dessa terra. E aí se tornou, em 1987, a menor terra indígena do mundo. A gente tem esse conhecimento de que São Paulo é um espaço onde as pessoas necessitam de moradia. A gente sabe, a gente reconhece isso. Mas tem espaços aí que pode sim ser feito 11 torres de prédio. Mas não, eles querem aquele espaço porque é um lugar onde vai ter visibilidade para eles, onde eles vão conseguir captar mais dinheiro, mais recursos, mais riquezas para eles.
Uma grande luta o povo Guarani fez diante aqui do Parque do Jaraguá, que ia ser privatizado, né? Se a Constituição garante, né, que todo cidadão tem direito a um lazer, né, como que a gente ia ter que pagar, né, principalmente Jaraguá, que tem periferia, que tem povo negro, povo indígena, povo de pele clara que está sendo massacrado, pagar, sendo que a gente não tem, né, um salário, as pessoas trabalham para sobreviver e ia ter que pagar para nossas crianças ir entrar dentro do parque. Então nós fizemos luta. Esse lance da moradia, do movimento de moradia é muito importante. E o movimento de moradia eu enxergo que ele não é só as siglas. As siglas são muito importantes para conquistas institucionais e tal. Mas o movimento de moradia é aquele cara que pega o terreno ali, mete o barraco dele, e fica na resistência, como eu já fiz. Já derrubaram minha casa, não foi uma, foi 2 vezes, com assistentes sociais sendo muito violento verbalmente com a gente e humilhando a gente, falando pra gente pegar o dinheiro, os 5 mil reais, e voltar pra nossa terra, tá ligado? E a resposta que a gente dava é que a gente já tava na nossa terra. Querem que essa terra vire prédio, com varanda gourmet, vender, sustentabilidade devastando tudo ao redor. Até quando respeito e dignidade serão um privilégio? Segundo a ONU e organizações internacionais, somos reconhecidos como ambientalistas. E, inclusive, as terras indígenas são as terras mais bem protegidas, até mais do que unidades de proteção integral, que são protegidas pelo Estado, com todo o poder econômico e leis que deveria favorecer uma proteção ambiental. Nós não somos Estado, mas os territórios indígenas são os territórios mais bem protegidos segundo a ONU. E quando falam, você mora na menor terra indígena que foi reconhecida para os povos indígenas no mundo, eu digo sim, é a menor terra indígena, mas eu garanto que nós somos igual a todos os outros povos e seres humanos. Porém, quando tentaram tirar o nosso território e deixar a gente sem espaço para sobreviver, o derrotado não somos nós, são eles, que acharam que fazendo isso a gente perderia a nossa língua, perderia a nossa cultura, perderia a nossa paz. De todas as terras indígenas, sabe qual é a terra indígena que mais nasce criança? É aqui, no Jaraguá. É uma terra pequena, mas é fértil, porque através do nascimento das crianças a gente percebe se a terra é fértil ou não. É um motivo de comemoração cada criança que nasce. Por quê? Porque nós, desde 1500, a população só tem diminuído. Não tem aumentado. A população brasileira começou quando? Quando chegou Cabral com 100 pessoas, hoje são 200 milhões. E a indígena, que aqui era 10 milhões aproximadamente, quantos que deveria estar? Faz a proporção. Porque nós estamos falando de história que não está nos livros. Quem consegue contar antes de 1500? Não tem história, não tem registro. Mas nós estamos aqui, contando. Hoje, o tempo que nós vivemos, de acordo com a natureza, com nossos anciões, com o nosso sentimento humano, é de renovação. Cada um que está me ouvindo pode dizer se eu estou falando alguma bobagem. Eu sou indígena, muitas vezes considerado subversivo ou incivilizado, atrasado, pré-histórico, até jurássico, sei lá o que. Mas eu estou dizendo que a sociedade civilizada, quem criou, não foi o nosso povo. Esse modo de vida, de Estado, nação, sociedade, não fomos nós que criamos. E aí, se a gente olhar os 520 anos, o que mudou de lá para cá? O que mudou da colônia? Eu não acredito que mudou muito. O que mudou do sentimento de independência, quando se coloca um governo com um presidente desse? Não é independência. O que se mudou da escravidão quando a mão de obra no Brasil é explorada pelo mundo inteiro como uma mão de obra barata? O que mudou da tentativa, por exemplo, de diminuir a vida e a importância de pessoas negras, quando a gente vê a polícia matando tantos jovens negros?
O que mudou? De nós indígenas estar lutando pelo nosso território e a gente ser morto, perseguido e roubado. Nada mudou. Então, esse sentimento nosso, quando a gente ouve as pessoas nos chamando de incivilizado, ou atrasado, ou contra o progresso, a gente diz sim, nós somos. E é melhor que seja assim, porque não queremos ser chamados de sociedade do desenvolvimento evoluída. É melhor que a gente seja indígena mesmo atrasado. Nós precisamos ter um espaço dentro da Câmara Municipal agora. Chegou o momento de estar, porque há muitos anos nunca teve uma oportunidade de um indígena entrar dentro da Câmara Municipal e ter uma cadeira lá. Nunca teve. Nunca nos procuraram para isso. Procuravam nós sim, para ganhar votos. Mas não para falar assim, olha, por que vocês não se candidatam? Por que vocês não tentam entrar lá? Porque é dentro desses espaços que a gente constrói direitos. Nossos antepassados sempre fez política do nosso território, que é cuidar da vida, né? Cuidar, ver os recursos, né? Então a gente tem proposta de educação, proposta de saúde, proposta do alimento sem o agrotóxico para esse povo, né? Então é com essa força que fomos construindo e nada mais de, nesse momento tão árduo, a importância de ter uma representatividade indígena aí dentro da Câmara, porque quando fala, né, de representatividade, os homens indígenas nem aparecem. As mulheres, então, por conta do machismo e do patriarcado, não existe, e o racismo e o preconceito vai muito além. Então estamos aí com a memória ancestral das guerreiras que lutou aí nesse território e em todo esse território que chamamos de Abya-Yala, né, que é mais conhecida como América, mas queremos estar aí para dar visibilidade e construir, tecer caminhos de esperança e de memória e de sobrevivência. Ficamos por aqui, família. Obrigado pela sua audiência e por fortalecer. É isso aí, a gente tem muita ideia pra trocar aqui no Da Rua Pra Rua. Então vem com a gente pro nosso canal e toda quinta-feira aqui na TVT. É nóis, até já. Doia quem doer, Jaraguá é Guarani, favela e aldeia, união que não tem fim. Somos a afronta, chegamos pra lutar, e andequeiro, o jogueiro,